26 de dezembro, quinta-feira da oitava do Natal. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos a alegria de celebrar Santo Estevão, diácono e protomártir. Vamos meditar o evangelho que está em Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando a oitava do Natal. O que é isso? São 8 dias que nós comemoramos o Natal do Senhor com a mesma intensidade dos dias 24 e 25. Então, por ser uma grande solenidade, nós celebraremos durante 8 dias a Santa Missa, cantando o Glória. Nós vamos sempre fazer menção ao nascimento do Senhor, indicando que esta festa do Natal é uma das mais importantes, que a solenidade do Natal é uma das mais importantes. Outra oitava que nós temos na liturgia é a oitava de Páscoa, ou seja, também 8 dias comemorando a ressurreição do Senhor com a mesma intensidade do que do dia da Páscoa. Queridos, vejam que nós ontem ouvimos, antes de ontem nós ouvimos sobre o nascimento do Senhor. Ontem nós ouvimos o Evangelho de João, que fala de Jesus Cristo na eternidade, que se fez homem e habitou entre nós. Estamos nesta alegria do nascimento do Salvador. E hoje, bem no dia 26, nós já celebramos um mártir, Santo Estevão, diácono, o primeiro mártir da igreja. Parece não dar certo muito bem uma coisa com a outra. Vocês concordam comigo? O nascimento do Senhor, a fragilidade, a simplicidade da manjedoura e um homem que morre martirizado. Queridos irmãos e irmãs, e é justamente isso que o Natal também quer dizer. Além de toda a esperança, além de todo o renascimento que nós temos em Cristo nosso Senhor, o renascimento principal é o da nossa fé, ao ponto de nós conseguirmos dar a nossa vida por Jesus. O Natal é isso, o esvaziamento de nós mesmos para deixarmos com que Jesus nasça em nosso coração e aí conseguirmos pôr em prática a vontade de Deus. O Evangelho, ele trata justamente desta realidade, onde nosso Senhor, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, diz: olha, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Tenham atenção. Quem for meu discípulo, diz Jesus, aquele que for meu discípulo precisa prestar atenção, porque a vida do discípulo não é fácil. Às vezes nós ficamos com a imagem, né? Jesus na manjedoura, tão bonitinho, tão frágilzinho. E é isso mesmo, nós meditamos muito sobre essa fragilidade do Senhor nesses 2 dias. Mas, meus irmãos, por outro lado, nós precisamos ter, então, a consciência de que ser discípulo do Senhor, assumir o Senhor como meu Senhor, como Deus da minha vida, implica incomodar as pessoas, implica incomodar quem não gosta de Jesus. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa. Por que nós seremos levados? Porque nós pregaremos nós pregaremos o conteúdo do Evangelho que não agrada ao mundo. E vocês podem ver, meus irmãos, quantas pessoas são presas porque elas são contra o aborto. É uma ideia muito clara que alguns países está ficando muito forte. Quando você defende a ideia da igreja sobre matrimônio, você é retrógrada. Quando você diz que tem que trazer as crianças para batizar, alguns dizem, não, mas eu quero deixar ele escolher quando for grande. Entende, meus irmãos, que
O cristão, se é de fato fiel ao Senhor, ele vai incomodar pessoas, inclusive incomodar gente grande. Mas nós seremos levados para dar testemunho diante deles e das nações. Nós seremos levados diante dos tribunais, nós passaremos a ser observados pelas pessoas, não por nada, mas para dar testemunho de Jesus. Então, o meu comportamento e o seu comportamento também vai dizer se nós somos fiéis àquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos dizendo. É justamente no momento da tribulação e da dificuldade que a nossa fé é comprovada. Porque é muito fácil falar que sou cristão sem perseguição, sem ninguém apontando o dedo, sem ninguém falando mal de mim, mesmo quando eu estou fazendo a verdade. Ser cristão de verdade implica que nestes momentos da perseguição, onde o seu marido, a sua esposa, talvez os seus filhos torcem o bico para você porque você foi à igreja e vai à igreja com certeza, onde as pessoas dizem, para que casar hoje em dia, isso é uma bobeira. Todo mundo que faz chacota com tudo que é da igreja, é nesta hora, meu irmão, que você e eu precisamos dar testemunho e permanecermos firmes diante daquilo que o Senhor pediu. O versículo 19 vai continuar. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou o que dizer. É o sinal da confiança. Às vezes a gente acha que não vai conseguir passar pela tribulação. Às vezes a gente acha que nós não vamos conseguir enfrentar uma dificuldade. Talvez alguém da comunidade que fica nos reparando só para pôr defeito. Calma, meu irmão, vai passar. Tudo isso passa. Não fiqueis preocupados. Quem vai te capacitar? É o Senhor. Quem vai te proteger? É o Senhor. É a sua fé no Senhor que vai te abraçar. É o Senhor que te abraça. Permaneçamos firmes. Na sequência, o versículo 20 vai dizer: com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. Tá vendo, meu irmão? Sim, eu me preocupo, você se preocupa, e quantas vezes eu me pego preocupado. É o como dizer, o como falar, o como responder. Mas, meu irmão e minha irmã, como é bonito pensar que quando eu não tenho a palavra certa, o Senhor coloca esta palavra nos meus lábios. Faça você essa experiência de, no momento de tribulação, no momento de turbulência na sua vida pessoal, ou talvez na vida com outra pessoa, confie, o Senhor vai te dar a palavra certa. E talvez a palavra certa vai parecer talvez uma bobeira, mas talvez a palavra certa naquele momento certo seja o silêncio. Seja você se calar, esperar o momento passar, mas o importante disso tudo é perseverar. Veja o que diz a última linha do Evangelho: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não é quem sair desistindo, quem sair abrindo mão do Evangelho, quem sair fazendo chacota com as coisas do Evangelho, da igreja, quem diz, não, esses não, mas é quem perseverar até o fim, é quem passar pela tribulação, é quem for perseguido, é quando falarem mal de você mesmo, é quando os seus familiares fazer piadinha com você porque você está mais fiel à igreja, que você está vivendo mais a igreja, você está rezando mais. É isso mesmo, é quem perseverar. Graças a Deus, nós não temos uma perseguição aqui no nosso Brasil, como nós temos em outros países, em alguns países, onde padres estão sendo presos, bispos, em outros lugares onde cristãos são degolados. A nossa perseverança, ela passa por algo até muito mais simples do que essas pessoas, que é perseverar diante de ideias de outros que tentam nos contaminar. Meus irmãos, hoje é dia de Santo Estevão. Olha, observem só o que diz a introdução, se você tiver a liturgia diária, pega aí e leia comigo. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, foi um dos 7 diáconos na comunidade cristã nascente. Entregou sua vida por Cristo como o primeiro mártir da igreja. E celebrando a sua festa, nós precisamos nos sentir encorajados a dar testemunho de nossa fé em todas as circunstâncias. Quem quiser, pegue a primeira leitura da missa de hoje e veja que Estevão foi levado à praça pública e ele foi apedrejado até a morte. Ele poderia muito bem abrir mão de sua fé? Poderia, se fosse um homem fraco, mas não, este homem, esse diácono cheio do Espírito Santo, inclusive quando está sendo apedrejado, ao invés de espraguejar aqueles que estão fazendo mal contra ele, ele vai dizer no finalzinho da primeira leitura: enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Ou seja, Senhor, até aqui eu cheguei, daqui para frente eu simplesmente me entrego. E então, na sequência, se nós lermos isso depois, se você quiser pegar a sua Bíblia e ler a sequência, vocês vão ver que ele de fato expira e morre, e pegam as suas vestes e jogam aos pés do jovem Saulo, que se tornará o grande apóstolo Paulo no futuro. De perseguidor
para perseguido, de perseguidor para cristão. Então, meus irmãos, é Natal, o Natal é isso mesmo, é a alegria da manjedoura, mas também a perseverança e a consequência e assumir as consequências do seguimento de Jesus. Que Santo Estevão interceda por cada um de nós, de uma forma muito especial pelos diáconos da nossa diocese, pelos diáconos do mundo também, para que sejam perseverantes e não abandonem jamais a fé. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez eu quero te desejar Feliz Natal, que o Senhor sempre nasça em seu coração, em sua família, te dando em meio às perseguições, te dando a esperança, a fortaleza, a perseverança, para que eu e você nunca abramos mão da nossa fé. Hoje é quinta-feira, meus irmãos, e nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, Baliza e Bom Jardim, às 18 horas, adoração ao Santíssimo Sacramento. Aqui em Bom Jardim, a Santa Missa em seguida, às 19 horas. Estejamos atentos, continuamos com as programações normais da nossa paróquia. E eu quero te pedir joinha, por favor, se inscreva neste canal, deixa o joinha, por favor, sempre quando eu não peço joinha, muitos joinhas não são dados. Então vamos lá, se inscreva neste canal, deixa o seu joinha, escreva algum comentário aqui, por favor. Tudo isso ajuda o YouTube levar este evangelho para frente. Você, então, contribuirá para que este evangelho, para que este canal de evangelização possa atingir mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham, seja aqui de Goiás, seja também de outros estados. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus te abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.